Quais são as principais formas de você ser remunerado pela sua produção acadêmica? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um curso chamado 101 Maneiras de Ganhar Dinheiro com Seu Conhecimento Acadêmico. Não são 2, não são 5, não são 20, são 101. É um monte. E digamos assim, a gente pode categorizar essas 101 maneiras em 3 pacotinhos, 3 conjuntinhos. É bom para ajudar a galera aqui a visualizar. Primeiro, uma maneira mais tradicional. Segundo, uma maneira mais, vamos chamar aqui de reconhecimento, na falta de nome melhor. Uma terceira, que é o empreendedorismo acadêmico, né? Então nós temos tradicional, reconhecimento e o empreendedorismo acadêmico. A tradicional é aquela que é mais comum na nossa cabeça. Então, quando a gente fala de remuneração para acadêmico, o que a gente pensa? Aula, financiamento para pesquisas. Então, são coisas que, em geral, vêm à nossa mente quando a gente pensa de remuneração para o acadêmico. A primeira porta para você ser remunerada pela tua formação acadêmica, né, Felipe? Sim, perfeito. E é mais comum, né? Por isso que é tradicional. Sim. Você é contratado como professor na universidade, você vai receber lá teu salário. Tem lugares que pagam por hora aula, né? Que você é contratado para vai e entre e depois vai embora. Então, basicamente, a maneira tradicional. A segunda maneira é aquela que eu chamo, na falta de nome melhor, são maneiras mais de reconhecimento. Tem certas coisas, Arthur, que você só consegue ser remunerado depois que você já tem um reconhecimento, seja entre os pares, seja no mercado. São convites exclusivos que só quem é muito reconhecido recebe. São oportunidades que, assim, não tem lugar nenhum. Por exemplo, o Foucault, né? O Foucault, que é um grande sociólogo, filósofo, ele deu aula no Collège de France. E lá é o seguinte, você não dá aula lá mandando currículo. Eu vou mandar o currículo, vai que alguém me chama. Vou mandar meu Lattes lá. Na época do Foucault, cara, era o seguinte, só convidados. Então não tinha processo seletivo. Você estava lá na tua casa e um belo dia chegava uma cartinha e aí, quer ou não quer, amigo? Então é uma oportunidade exclusiva, né? Não tem nem processo seletivo. Coisas que, inclusive, oportunidades que vêm do seu networking, do seu relacionamento com outras pessoas. Até mesmo consultorias, né? Muita gente contrata acadêmicos para darem consultorias em função justamente deles terem um reconhecimento naquela determinada área, naquela determinada expertise. E a terceira é o empreendedorismo acadêmico. E aí você pode criar uma Science Tech de conteúdo, uma Science Tech de produto, uma Science Tech de serviço. O que é Science Tech, Felipe? É um termo que eu criei, é um termo que inclusive é protegido, né, de empreendedorismo acadêmico, para designar essas iniciativas em que os acadêmicos transformam o seu conhecimento num negócio, numa ideia rentável. Então, existem Science Techs de conteúdo, como, por exemplo, um canal do YouTube ou um blog. E as pessoas podem ser remuneradas por isso. E muito bem remuneradas, a ponto de viverem disso, se quiserem. Então, essa é uma primeira possibilidade. É a Science Techs de conteúdo, em que o que você vai fornecer conteúdo. Esse conteúdo vai ajudar alguém. Outra coisa é a Science Tech de produto. É quando você cria um produto. Certos empreendedores, acadêmicos e empreendedores, eles têm, por exemplo, uma editora. É um produto. Qual é o produto? Editora. Inclusive, eu sou presidente de editora, né? Então, você vai lá e publica. E aquilo lá é um produto, né? O livro é um produto, sabe? Material didático também é um produto. Science Tech de produto. Hoje, inclusive, tem muito self-publishing, né? Que também funciona para, se você quiser empreender, né? A gente não está falando aqui de pontuação, né? A gente está falando aqui de empreender. É empreender. Pontuação para CAPES, não. E a terceira forma de Science Tech é a Science Tech de serviços, né? Nós, acadêmicos, temos uma expertise muito grande, cara. Eu estava conversando com o Cícero agora de manhã, na entrevista 1 em 10, e o Cícero fez 1 em 10, né? Escreveu um artigo em até 10 horas, e, cara, ele foi me explicar a diferença do camarão de água doce para o camarão de água salgada. As espécies de camarão, não sei nem se pode chamar de espécie, mas, enfim, os nomes dos camarões, como é que é a relação dos camarões. Camarão, nome maneiríssimo, camarão de água doce. O de água salgada, o nome é chatão. Macro camarão. Cara, parecia o nome de vilão do Homem-Aranha, sabe? Então, nós acadêmicos temos, às vezes, expertise que não tem lugar nenhum, cara. A gente tem muitas possibilidades de converter isso em serviço de consultoria, serviços relacionados a tudo que envolve pareceres técnicos.
de inclusive trabalhar essa ideia, como se diz em inglês, né? Nos Estados Unidos tem muito isso nos doutorados, nos mestrados, essa transition to industry, a transição para o mercado, né? Chama lá de indústria, mas é a transição para o mercado, que muitos acadêmicos têm expertise excepcionais. Ou seja, cara, tudo isso que eu estou falando, tradicional, de reconhecimento e o empreendedorismo acadêmico, funciona para tímido, funciona para extrovertido, funciona para iniciante, funciona para experiente, funciona para qualquer área do conhecimento, funciona para todo mundo. Cara, não tem motivo para ter crença limitante. Agora, se bem que para todo mundo não, tem uma pequena categoria que não funciona, ou duas categorias que não funcionam. Ser bem remunerado não funciona para desculpeiro e para gente tóxica. Por quê? Porque o desculpeiro só inventa desculpa. A culpa é sempre do outro, nunca é dele. E o tóxico, ele fica só reclamando da vida. Os tóxicos e os desculpeiros, inclusive alguns deles, devem estar... falou de dinheiro, um absurdo. Isso não é para vocês, né, pessoal? Não é para vocês, não. Inclusive, por que vocês estão assistindo aqui? Este encontro aqui é para quem está comprometido, não é para vocês. Não está Então, ó, afim. tchau e benção.